Entre paixão e gols, os anos dourados de Vavá no Vasco, 1952-1958. Você sabia que um atacante recusou propostas milionárias da Europa só para poder vestir a camisa da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo? Mais impressionante ainda, ele marcou em 2 finais de Copa consecutivas, feito que só seria repetido décadas depois. O nome dele era Vavá, o Leão da Copa, e essa história vai te mostrar por que os anos entre 1952 e 1958 foram os mais gloriosos de sua carreira e transformaram o Vasco em potência nacional. Recife, Pernambuco, 12 de novembro de 1934. Nasce Edvaldo Isídio Neto numa família humilde que mal tinha o que comer. Começou no Sport Recife como meio-campista, daqueles que armavam jogadas com inteligência e visão de jogo. Era técnico, habilidoso, sabia passar a bola com precisão cirúrgica. Mas quando chegou ao Vasco em 1952, com apenas 17 anos, o treinador Gentil Cardoso viu algo diferente nele. Viu força, viu explosão, viu aquela garra que não se ensina. Você vai ser atacante, disse Gentil. Vavá hesitou, mas obedeceu. E nunca mais parou de fazer gols. A estreia profissional pelo Vasco foi cinematográfica. Penúltima rodada do Campeonato Carioca de 1952. O time estava desfalcado de titulares e precisava vencer o Bangu para ter chances de título. Vavá foi escalado de última hora aos 17 anos. Aos 35 minutos do segundo tempo, recebeu a bola na entrada da área, girou o corpo com velocidade impressionante e chutou cruzado. Gol! Vitória por 1-0. No dia seguinte, Flamengo e Fluminense empataram e o Vasco foi campeão. Vavá, com 17 anos, já era herói. Entre 1952 e 1958, Vavá se tornou uma máquina de fazer gols. Marcou 191 vezes com a camisa do Vasco, um número absurdo para a época. Foi tricampeão carioca em 1952, 1956 e 1958. O apelido Peito de Aço não veio à toa. Ele enfrentava os zagueiros de frente, não desviava, não recuava, trombava, empurrava, disputava cada bola como se fosse a última da vida. Os adversários tinham medo dele. Alguns zagueiros confessavam e preferiam marcar Pelé a marcar Vavá, porque Pelé driblava e passava, mas Vavá ia para cima, se atropelava e ainda fazia o gol. Em 1953, Vavá conquistou a Copa Rivadavia, torneio internacional prestigiado. Marcou gols decisivos e mostrou que não era apenas um artilheiro do futebol brasileiro, mas tinha potencial para brilhar em competições internacionais. Os jornais da época já falavam Vavá será convocado para a seleção em breve. E não demoraria muito. O jogo mais emblemático de Vavá pelo Vasco foi contra o Flamengo em 1956. Clássico decisivo pelo Campeonato Carioca, São Januário lotado com mais de 60 mil pessoas. O Flamengo tinha uma defesa considerada impenetrável naquele ano, mas Vavá destruiu tudo. Primeiro gol aos 10 minutos recebeu de costas, girou e chutou no ângulo. Segundo gol aos 28, cabeçada avassaladora após cruzamento da esquerda. Terceiro gol aos 41 do segundo tempo, arrancada solitária de 40 metros, driblou 2 zagueiros, tocou na saída do goleiro. Hat-trick histórico, 3-0, título praticamente garantido. A torcida cantou seu nome por horas. Vavá chorou no gramado e disse para os jornalistas: "Essa camisa é minha vida." Em 1957, o Vasco conquistou o lendário Torneio de Paris, vencendo gigantes europeus como Real Madrid, Atlético de Madrid e Reims. Vavá marcou 2 gols naquela competição e voltou ao Brasil como uma celebridade. Enfrentou Alfredo Di Stéfano, Raymond de Copa e outros craques europeus de igual para igual. O mundo descobriu que o Brasil tinha um atacante de nível mundial e o Vasco tinha uma joia nas mãos. Mas 1958 foi o ano da glória máxima. O Vasco conquistou o bicampeonato carioca consecutivo e Vavá foi artilheiro da competição com 23 gols. Também foi campeão do torneio Rio-São Paulo, considerado o campeonato brasileiro da época. Mas o melhor estava por vir a convocação para a Copa do Mundo da Suécia. Estocolmo, Suécia, 29 de junho de 1958. Final da Copa do Mundo.
O Brasil está perdendo de 1-0 para a Suécia jogando em casa, e aquela maldição de nunca ser campeão mundial parece que vai continuar. Mas existe um homem em campo que não acredita em maldições. Um pernambucano de 1,74 metros, peito largo, músculos de aço e uma fome de gol que assustava até os zagueiros mais experientes. Garrincha cruza da direita, a bola vem rasteira, e Vavá aparece como um raio. Toque certeiro, rede balançando, 1-1. O Brasil respira. Minutos depois, a mesma jogada. Garrincha pela direita, cruzamento perfeito, e Vavá novamente. Dessa vez nem deixa a bola quicar. Chuta de primeira, com aquela violência característica, e a bola explode no fundo da rede sueca. 2-1. O Brasil estava virando a final. Naquele momento, o país inteiro entendeu Vavá não era apenas um atacante. Era o leão da Copa, como passou a ser chamado. Aquele que rugia nos momentos em que todos tremiam. Vavá marcou 5 gols na Copa de 1958, incluindo os 2 à final. Foi o primeiro jogador da história a marcar em 2 finais de Copa do Mundo consecutivas, feito que só seria repetido por Pelé em 1958 e 1970, e depois por Zinedine Zidane em 1998 e 2006. Quando ergueu a taça, Vavá chorou copiosamente. Era o auge de sua carreira no Vasco e na seleção. Após a Copa, Vavá recebeu propostas milionárias de clubes europeus. O Atlético de Madrid ofereceu uma fortuna e o Vasco, precisando de dinheiro, aceitou vender em 1958. Vavá foi para a Espanha e brilhou. Conquistou 2 Copas del Rey consecutivas em 19.590.969.60, 1961, batendo o Real Madrid nas 2 finais. Foi vice-artilheiro da Liga dos Campeões de 195.859. Os espanhóis o adoravam. Chamavam de O Leão e faziam festa cada vez que ele entrava em campo. Mas Vavá tinha um sonho ser bicampeão do mundo. Em 1961, com a Copa do Chile se aproximando, ele tomou uma decisão que chocou a Europa. Recusou ofertas de renovação, abandonou o futebol europeu no auge e voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras. Queria estar em forma, bem adaptado ao futebol brasileiro, para garantir a convocação. E conseguiu. Na Copa de 1962, foi titular absoluto e marcou 4 gols, incluindo na final contra a Tchecoslováquia. Brasil bicampeão. Vavá imortalizado. Os 6 anos de Vavá no Vasco foram mágicos. Ele marcou 191 gols em 286 jogos, conquistou 3 campeonatos cariocas, o Torneio Rio-São Paulo de 1958, a Copa Rivadavia de 1953, além de diversos torneios internacionais. Foi o artilheiro do Vasco em 4 temporadas consecutivas, entre 1955 e 1958. Sua média era de 0,67 gols por jogo, números impressionantes até para os padrões atuais. Vavá faleceu em 19 de janeiro de 2002, aos 67 anos, vítima de infarto. Poucos compareceram ao velório. O Vasco não mandou representantes oficiais. Essa rejeição magoou profundamente seus familiares. Mas nas memórias dos torcedores que viram, Vavá permanece eterno. Aquele pernambucano que fazia magia com os pés, que tinha peito de aço e coração de leão, que transformava finais de Copa em espetáculos pessoais. Essa é a história dos anos dourados de Vavá no Vasco, 6 temporadas que marcaram para sempre a história do clube e do futebol brasileiro.